Vamos para a primeira notícia do dia. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou nesta segunda que a Polícia Federal investigue discursos feitos durante ato pró-armas em Brasília neste domingo. No evento, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, comparou, abro aspas, professores doutrinadores, fecho aspas, a traficantes de drogas. Vamos ao vídeo do deputado Eduardo Bolsonaro. Preste atenção na educação dos filhos. Tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Tá aí o vídeo. Eu quero convidar, primeiramente hoje para o comentário, o deputado federal Dom Luiz Felipe. Bom, o comentário é curto. Eu não sei o que o ministro da Justiça, se é que ele está imbuído dessa missão de ser ministro da Justiça, o que ele tem feito para combater a criminalidade no Brasil? O que ele tem feito para combater os cartéis, o narcotráfico, a violência que cresce com o contrabando de armas, a intoxicação de crianças na escola, a violação de fronteira do Brasil por narcotraficantes, traficantes de crianças, de pessoas, de órgãos, de tudo que possa imaginar, além de contrabando de absolutamente tudo que está rompante no Brasil, minério, agronegócio, tudo que sai pelas fronteiras, sai e entra pelas fronteiras. Ele tem feito alguma coisa? Ele tem combatido o grande crime organizado que se apoderou dos partidos, se apoderou do judiciário? Então, o que ele tem feito? Eu acho que ele tem virado um monitor de discurso. É o que ele tem feito. Isso é ministro da Justiça? Então, fica a questão aqui. Vocês que respondam. Obrigado, deputado. Vamos para a nossa segunda notícia do dia. 20 horas e 24 minutos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse estimar cerca de 2 meses para debates e aprovação do texto da reforma tributária encaminhada à casa. Após a aprovação da matéria na Câmara dos Deputados, durante entrevista coletiva nesta terça-feira, também foi anunciada a definição do relator da proposta, o senador Luiz Felipe, que é o Dom Luiz Felipe, que está em Londrina. E aproveitando, deputado Luiz Felipe, quero fazer uma pergunta ao senhor: o que podemos esperar da condução do senador Eduardo Braga nessa reforma tributária? Estamos sem o áudio do senhor aqui, eu não sei se... Aí vem. Eu não conheço o senador Eduardo Braga, mas o partido PMDB é partido do Centrão, assim como é o Republicanos, assim como é o PSD, assim como vários, o PP. Então tem vários partidos que compõem o Centrão, e o comportamento deles é toma lá da cá, 100%. E eles não vão fazer oposição. Partidos do Centrão não fazem oposição, fazem composição. Então essa é a natureza desses partidos. Então quem elege PMDB, PP, Republicanos, PSD, está elegendo partido de composição, com o governo que for. O atual governo quer criar uma ditadura, está no processo, e com muito sucesso, de criação de uma ditadura, e o Centrão está compondo, são cúmplices. Então, deixar isso bem claro aqui, o que eu penso de todas essas decisões e os deputados e senadores que compõem esses partidos, e seus líderes. Deixar isso bem claro aqui, porque são cúmplices, sim. Então, o que esperar desse senador? Eu não estou esperando grande coisa, não. Me surpreenderia se ele fizesse, de fato, uma análise que não foi feita na Câmara. E como o Constantino aqui levantou, fizesse uma análise de impacto, porque nós não vimos uma análise de impacto. Vimos só narrativas.
e falsas, muitas narrativas falsas, que vai aumentar o emprego, não vai aumentar o emprego, que os preços vão diminuir, não vai diminuir os preços, que vai simplificar o modelo, não vai simplificar o modelo, que vai dar dinamismo na economia, não vai. Qual o sistema tributário que dá dinamismo? Nenhum sistema tributário dá dinamismo, é a alíquota zero que dá dinamismo. É só alíquota zero, em qualquer modelo, dá alíquota zero, aí você vê o dinamismo. Agora, um modelo tributário vai dar dinamismo. E é isso, incrível que pareça, hoje eu até participei numa live, não participei, como ouvinte, de um banco, para escutar o outro lado. E obviamente que os bancos apoiaram a proposta. E nós, deputados, eu, sobretudo, como estou nisso há mais de 3 anos, falando da reforma tributária, dos problemas, fiz uma proposta própria e contrária a essa proposta que está aí, aprendi alguma coisa. E aprendi a conversar com os diferentes segmentos da economia, diversos segmentos do comércio, diversos segmentos da área de consumo em geral, serviços em geral, diversos segmentos, subsegmentos do segmento de serviço, subsegmentos da área de comércio, que são os maiores empregadores. E também com a FPA, com a Frente Parlamentar do Agronegócio, e subsegmentos e associações diversas, de diversos tipos, também falando incluso da parte industrial, que se dizem aí os maiores beneficiados. Olha, todos eles têm preocupações e alguns têm alarmes, têm alertas gravíssimos. Então, ficamos ali modulando, eu só recebi mais input negativo do que positivo, só vi alguns grandes grupos de interesse que eram favoráveis, os bancos e as grandes indústrias, só. As pequenas e médias indústrias não são favoráveis. Todo o setor de comércio não é favorável. Todo o setor de serviço não é favorável. Alguma parte do agronegócio é indiferente. A maior parte é receosa. É assim que está os segmentos da economia. Aí como é que você vê uma projeção feita pelos banqueiros dizendo que vai haver um aumento de 0,5% do PIB só com a aprovação de uma proposta dessa? Eu espero que o senador leve isso a cabo, que entenda o que está por trás dessa afirmação, porque essa afirmação tirou aqui do firmamento essa ideia de que vai haver aumento de 0,5% do PIB, e ainda muito pouco, considerando o trauma que vai causar em praticamente todo mundo, para estar dando 0,5% de PIB de aumento de benefício. É absurdo que o argumento deles de apoiar está calcado nesse 0,5%. E sabe qual é o argumento deles? Olha só, ipsis literis, isso vai diminuir os entraves transacionais entre os segmentos. What the hell is that? Assim, do que eles estão falando? Que ganho de eficiência é essa? Ganho de eficiência burocrática? Mas assim, como é que você mede isso? E como é que isso acarreta 0,5% do PIB? Assim, totalmente tirou assim Eu já fui analista de mercado financeiro, imagino que o Constantino aqui também, entende muito bem como é que o analista ali na hora do vamos ver, da modelagem do Excel, coloca ali uma suposição, cria uma premissa qualquer só para dar um ganhozinho ali, para ou fechar o balanço futuro. Né? E é isso aí, tá uma sinergia, vai ter uma sinergia aqui de estar agindo junto e estar no mesmo contexto, então isso significa 0,5% do PIB. Mas de onde que os caras tiram esses números? E mesmo assim é muito baixo. Então, a mais segura e conservadora projeção é que esse modelo vai criar trauma na classe média, vai criar contração de consumo, é o que estou escutando aqui de todos os setores, tá? Contração de consumo e desemprego. Aí eu fico pensando, será que quem modelou, fez essas modelagens, eles usaram essa premissa de diminuição de consumo e diminuição de emprego, e como é que isso se transfere para o PIB, ou eles estão assumindo que tudo vai ficar igualzinho? Imagina a mesma demanda e a mesma produção de hoje, muda o sistema tributário e amanhã é tudo a mesma coisa, só que arrecadando mais. Como é que faz sentido não ter nenhum efeito em emprego e em consumo? Então, essas perguntas que o senador precisa fazer, premissas fundadoras das narrativas que foram usadas na grande mídia e que na maioria é fake.
e que foram usados para convencer um bando de deputado totalmente desqualificado para fazer um debate tributário. Certamente que esses deputados, se tivessem o benefício de mais tempo, como eu não estou querendo, qual é o argumento aqui dos deputados, até com o presidente Lira lá da Câmara, eu não sou o expert da Previdência, mas eu passei pela reforma da Previdência. Aqui o nosso colega Paulo Martins passou pela reforma da Previdência, ele pode atestar o que eu vou falar agora. Mas eu não fazia parte de comissão, não estava liderando opinião pública em prol da reforma da Previdência, apesar de ser muito favorável, mas pelo tempo que se teve de debate dentro da Câmara, da comissão especial, de atendimento, de extensão até do período, de contemplar todas as emendas, e a discussão dessas emendas na mídia tradicional, pela sociedade, diferentes grupos, o que se concluiu? Que mesmo um deputado desqualificado para debater Previdência como eu, em função de ter tido tanto tempo e tendo tanta exposição sobre esse tema, no final das contas, eu tive o benefício dos argumentos. Eu sabia do que se tratava a proposta. Votei com muita confiança, assim como muitos deputados votaram com confiança, porque o debate já estava tão, como é que eu diria, tão saturado, que a absorção disso por os deputados menos qualificados era quase que inexorável. Ia acontecer, por causa dessa exaustão do tema. Agora, no tributário, que exige essa exaustão, exige que a gente chegue a esse de exaustão, esse momento de exaustão, para que a maioria dos deputados forme uma boa opinião, fora das narrativas, fora da fake news, da propaganda usada pelo governo, os deputados da base foram completamente irresponsáveis, e fora dos acordos, que foi isso que dominou. O que dominou essa proposta foram os acordos das lideranças políticas dos partidos do Centrão, junto com o governo, e os governadores. Os governadores mudaram o voto das bancadas. Essa proposta não ia ser votada, ia passar a semana sem votar, o Lira ia viajar tranquilamente, sem ter votado a reforma da tributária. Só que os governadores apareceram num belo dia, não sabiam do que se tratava a proposta, receberam algum benefício, e a única comunicação foi: olha, ajuda a gente aí a converter os votos. E os governadores começaram a ligar para as bancadas, pedindo voto para uma proposta que eles não conheciam. A irresponsabilidade desses governadores. Isso eu não consigo me satisfazer com esse ponto especificamente. Como é que um cara se qualifica como governador e cria uma tamanha irresponsabilidade dessa, entregando o poder do seu estado para Brasília, considerando que Brasília está carcomida por corrupto e desqualificado. Está entregando mais poder para corrupto e desqualificado? É isso que vocês estão fazendo, governadores? Leram a proposta? Não leram nada. E nem eu gostaria até de fazer uma cariação pública com cada um desses, com o Zema, com o Tarcísio, com o Ratinho aqui do Paraná, com o Leite lá do Rio Grande do Sul, e irresponsáveis. Foram totalmente irresponsáveis. Muito bem. Então o que nós temos? Temos uma proposta que foi criada aí da narrativa, dos acordos. Isso que é um absurdo. Eu espero que o Senado não caia na mesma toada. Mas é claro, sabendo que se trata de um partido de centrão, não conheço o senador, ele não me parece ser um formador de opinião. Então, deve ser um cara do meião aí que faz composição, como é o padrão de todos aqueles que não formam opinião. Então, estou passando aqui um preconceito do senador. Espero estar surpreso, senador. Espero ter uma surpresa enorme, que o senhor vai realmente fazer um grande debate, dê tempo aos senadores fazer um grande debate, para a sociedade ter o benefício desse debate, para que vários setores sejam escutados e que para o senhor e os outros senadores façam uma avaliação de impacto, o que o governo, a mídia e os líderes partidários não fizeram na Câmara. Paulo Fernando escreveu assim: pergunto a vocês da área econômica, se o lixo da reforma tributária não pode ser um tiro no pé do PT e favorecer sua negação ou até impulsionar o uso do Bitcoin, por exemplo. Abraço a todos. Obrigado. Posso fazer um comentário? Posso fazer um comentário, claro, nessa parte aí do Bitcoin? Eu não me espanto com essas movimentações. Eu me espanto do ponto de vista de impacto, que certamente vai ter um impacto. Você
tentar controlar tudo, que é o modelo totalitário que eles querem implementar. Nenhum país jamais obteve poder totalitário. E quando se trata do sistema financeiro, isso fica mais gritante ainda. Nunca nenhum país conseguiu ser totalitário na questão de controle financeiro. Nunca. União Soviética, a China hoje em dia, qualquer país que a Alemanha nazista, nunca conseguiram. Quanto mais se aproxima ao totalitarismo pleno, mais pujante está o mercado secundário, o mercado negro, mais ativo. Eu me lembro perfeitamente bem nos anos 80, em que havia substituição de importações, né? E tecnologia toda tinha que ser nossa. O RAM, né? Random Access Memory, né? Que faz a composição das placas de sílica que compõem os computadores. O RAM tinha que ser produzido aqui no Brasil, era totalmente ineficiente, era muito difícil. Então, existia um mercado negro pujante que alimentou praticamente toda a classe média do Brasil da época através de uma dolarização total do que era a necessidade de consumo ocidental, né? A necessidade básica comprava com a moeda local. Agora, a necessidade de consumo ocidental, que é balizado pelos padrões de consumos internacionais, isso a classe média tinha acesso a dólar, comprava dólar no paralelo e fazia suas compras tranquilamente no mercado negro, no contrabando, que era pujante. Então, um cenário como esse, não é uma novidade só, não é uma realidade só no Brasil. A União Soviética tinha um mercado negro pujante, mais de 30% do PIB, durante a época, diz assim, na época de Gorbachev. A mesma coisa na China, se não fosse por isso, o chinês passava fome, porque não tinha acesso nem a consumo de base. É um caso hoje em Cuba. Então, você veja, essa questão de você ter uma moeda de troca, toda vez que você está chegando mais próximo do totalismo total, isso aí eu diria que não espanta. Tá? Então, o Bitcoin pode servir como uma nova base, o dólar continua sendo. O dólar a dolarização do consumo é o que está salvando o padrão de várias famílias na Argentina. Né? Você acha que a classe média lá que não comprou dólar está segurando o peso argentino e ali... Não, eles estão com dólar há muito tempo. É por isso que não tem esse efeito de migração de massa, como a gente viu na Venezuela. Né? Você tem ali, ainda 40 milhões de habitantes ainda estão lá, em função dessa dolarização histórica da Argentina. Está com mais de 50 anos que o dólar já é uma moeda paralela na Argentina. Então, não espanta esses choques de tentativa de controle absoluto do sistema financeiro. Então, aqui no Brasil, a gente também não é avesso não, nós temos que ser avesso a essas tentativas, mas as consequências dela, ou seja, a busca por outra plataforma de troca, seja Bitcoin, seja dólar, euro, ou até mesmo o yuan chinês, ou mesmo o rublo russo para fazer suas trocas e suas garantias de valor, isso vai ocorrer com certeza, se o governo continuar nessa toada de querer controlar também a moeda, como a gente sabe que vão querer. Então, enfim, só um comentário aqui nessa tendência. Vamos para mais uma notícia dessa terça-feira. Convidado da CPI, que apura as ações das ONGs na Amazônia, nesta terça-feira, o ex-ministro Aldo Rebelo afirmou que conhece a região há pelo menos 40 anos e que no bioma, abro aspas, convivem 3 estados paralelos, fecho aspas. Vamos ao vídeo. O mais importante, o mais forte, o mais dominador, que é o estado paralelo das ONGs, governando a Amazônia de fato e governando com o auxílio do Estado formal brasileiro, com o auxílio do Ministério Público Federal, com o auxílio da Polícia Federal, com o auxílio do IBAMA, da FUNAI, desse ministério que criaram agora, das populações ou dos povos indígenas, esse consórcio de agências do Estado brasileiro a serviço desses interesses. E por que não é fácil de enfrentar? Porque eles nem precisam instalar, porque eles governam de dentro. De dentro. Esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação, isso é criação de uma agência americana, assumida pelo Estado brasileiro. Você achar que 14% do território nacional
está imobilizado em áreas indígenas, as áreas mais produtivas, mais ricas em minérios do país, que isso é por acaso? Não. Isso é planejado, profundamente planejado. Então, houve uma transição no Brasil quando as agências, na verdade, foram ocupadas. Um dos fundadores do ISA presidiu a FUNAI, e na presidência da FUNAI ele esvaziou a FUNAI e transferiu para a FUNAI, da FUNAI para as ONGs as atribuições do Estado. Nós tivemos outro dia em um evento da AproSoja aqui em Cuiabá, no qual o Aldo Rebelo estava, né, André? Foi uma satisfação imensa para nós do Bradock Show conhecer. Eu passo o comentário para o nosso deputado Dom Luiz Felipe. Olha, o Aldo Rebelo está correto. Eu concordo com a opinião do Aldo Rebelo, ele tem uma leitura muito adequada, apropriada e até acadêmica de como olhar essas ONGs, de olhar a questão de soberania nacional, porque eu acho que o viés nacionalista do Aldo Rebelo é inquestionável. E eu participo desse viés. Tenho essa necessidade, eu vejo como sendo uma necessidade para todos os países. O Brasil, sobretudo, porque é o maior país que não é livre. Os grandes países continentais, Estados Unidos, Rússia, China, Índia, são países livres. O Brasil é o único que não é. Está subjugado por interesses internacionais. É o único país continental que está nessa condição. Então, eu acho que escutar um pouco mais do Aldo Rebelo faz bem para entender exatamente essas interferências. Agora, pontuando o que o Aldo Rebelo pensa, ele vem daquela velha escola do nacional-socialismo, né? Uma escola do século XX. Né? O século XXI e a minha escola, onde eu acho que é o meu posicionamento político, eu venho do nacional-capitalismo, né? Nacional livre iniciativa. Então, acredito sim que temos que ter proteções nacionais contra essas interferências que estão ocorrendo em todo o mundo, tanto pelo lado bloco eurasiano, como dizia o Olavo de Carvalho, né, com China e Rússia de um lado interferindo, como também do lado ocidental, através dos fundos. Esses dois que são os dois componentes internacionais. Aí você fala assim, o que o Lula então representa? O Lula é o velho nacional-socialismo, ou ele é o nova esquerda, que é o socialismo global? Né? Qual que ele representa? Ele representa os dois. O Lula é a síntese dos dois, ele está atendendo as duas agendas. Só que não a questão nacionalista da velha esquerda. Né? A velha esquerda ficou órfã do nacionalismo. É por isso que nós temos até, na discussão lá de Câmara, e o nosso também deputado, né, Paulo Martins, que está aqui, lembra que nós temos partidos como o PDT, por exemplo, que é um partido notoriamente da esquerda, fundador do Foro de São Paulo, tem vários nacionalistas ali, né, que estão se sentindo órfãos até do posicionamento nacionalista do governo Lula. Mas então ele pensou a parte socialista para fora, que é o velho socialismo, né, aquele socialismo trabalhista, estatista, sindicalista. Esse socialismo está sendo contemplado, que faz parte desse velho socialismo. E está contemplando também o novo socialismo, que é o quê? Que é o identitarismo, é o globalismo, o ambientalismo. Então, isso faz parte da agenda. Só que os agentes que estão promovendo e dando apoio ao Lula são agentes internacionais. Então, o Lula abraçou a agenda internacional para ter apoio. Lembrando que as oligarquias brasileiras já estão muito pequenas, comparado com esses apoios internacionais que hoje são uma realidade. Não era uma realidade no Lula 1. Agora, no Lula 3, é uma realidade. A China está aí, os grandes fundos de investimentos estão aí, a grande agenda 2030, ESG e uma série de outros acordos internacionais para neutralizar o país Brasil estão aí, e o Lula está dando apoio a tudo isso. Está criando o rompimento da soberania nacional, toda vez que ele assina um acordo internacional, ele está até criando desunião,
porque eu já vi ele falar sobre criação de um parlamento separado para a Amazônia, ou seja, está realmente rompendo com a unidade nacional. Então, esse modelo, esse aspecto não agrada a velha esquerda. Não é um aspecto do nacionalismo que ele rompeu completamente e abraçou essa questão globalista socialista. Acho que ele está mais nesse viés aí em termos de rompimento de país. Bom, mas enfim, o comentário aqui com relação ao Aldo Rebelo, mais força para o nosso Aldo Rebelo aqui, para que ele possa ventilar um pouco mais do que ele sabe, porque de fato ele é mais didático, ele ensina muito porque tem muita experiência nesse fronte. Então eu sou aqui... Estou escutando o Aldo Rebelo, eu gosto até do que ele fala em muitos desses aspectos, porque tem um aspecto didático. Claro que na questão econômica, nós estamos completamente desvinculados, na questão de todos os aspectos sociais também, não quero interferência de Estado aí, mas olha, se a Federação do Brasil serve para alguma coisa, ela serviria para defender o país, defender a soberania nacional, o que não está se prestando a essa função. Então, temos que rever isso aí também. Obrigado, deputado. Paulo, uma das coisas que o André me falou é que se não fosse a atuação do Aldo Rebelo na relatoria do Código Florestal Brasileiro, nós estaríamos numa situação bem ruim ou ainda muito pior. Paulo Martins. É isso. Foi naquela discussão, naquele momento do Código Florestal, foi quando eu conheci esse outro lado do Aldo Rebelo. E para mim era um quadro do PCdoB em que eu tinha claramente rejeição, discordância e não prestava atenção como se ele fosse um quadro sério. Tá? Confesso isso. Agora, a postura que ele assumiu na época do debate do Código Florestal, ele como relator, foi sensacional e surpreendente, porque ele enfrentou a Marina Silva, que naquela época tinha força no governo. Hoje ela é só um avatar que paira por aí, é uma medalhinha que o Lula leva aqui e acolá. Naquela época, não, ela era alguém mais da linha de frente, tinha toda essa autoridade, a defesa do meio ambiente, e o Aldo Rebelo foi fundamental para fazer o enfrentamento. E fez, inclusive, como um quadro de dentro do campo ideológico da turma radical da Marina Silva, que serve aos interesses globalistas. Talvez não fosse ele o relator daquela matéria, por ter esse histórico e esse posicionamento no espectro da direita, o resultado fosse outro. Não tivesse um relator com a autoridade de desmoralizar o que vinha do próprio governo via Marina Silva. Então, ele foi fundamental e não sei se ele já pensava aquilo antes ou se foi no decorrer do debate que ele amadureceu a sua postura também e saiu ali uma legislação muito razoável para o que estava sendo discutido. Que mesmo assim nós temos a legislação mais rigorosa, mais abrangente de todo mundo quanto à preservação ambiental e tudo mais. Nossos territórios aí com uma série de restrições à propriedade, à exploração, e mesmo assim a gente tem que ficar contente com esse resultado, porque o que vinha da cabeça da Marina era muito pior. Então o Aldo é um quadro que a gente tem que ouvir, especialmente nesse assunto, tem que ouvir sim, aprender com ele pela a experiência, né, pela história dele, a posição que ele tem, até estratégico que a gente ouça e, inclusive, dê voz a ele. Agora, a realidade aí que ele denuncia, né, do Estado paralelo na Amazônia, não é só na Amazônia. Existe aí para todo lado, todos os biomas aí, às vezes num grau maior ou num grau menor, mas a atuação dessas ONGs internacionais e muitas delas financiadas com dinheiro brasileiro, pelo governo brasileiro, por grandes corporações brasileiras e a atrapalhar, a sabotar o nosso país. Porque você tem vários pontos aí, né? O Luiz Felipe falou muito sobre essa história da esquerda. Tá? A esquerda ela era, em tese, nacionalista na sua origem ali da esquerda brasileira, até porque não havia capitalismo no Brasil. Então, fechar o país era evitar a entrada do capitalismo. Você tem esse ponto ali também, era algo muito rudimentar. Então, eles eram financiados por fora, mas eram nacionalistas da nação, e a razão tinha um pouco
desse fator. E essas forças globalistas que surgem aí depois, né, o Aldo Rebelo, certamente no processo de formação dele ainda não havia os metacapitalistas e tal, ou pelo menos eu presumo. Esse pessoal globalista, eles enxergam o mundo como uma coisa só e de propriedade deles. Então, veja, se você tem um terreno grande, tem um lugar que você reserva com a graminha, né? Para plantar uma árvore, um pé de goiaba. Aí tem um lugar que você coloca os carros. Tem o lugar onde você bota a churrasqueira, a área lá, uns brinquedinhos para as crianças. Tem a área das flores. E se você for um cara que trabalha em casa, tem a área ali onde você faz alguma manufatura. É assim que eles enxergam. E a fazenda é a gente. A área verdinha, a graminha, é a gente. Ah, mas e os brasileiros que estão aí? Dane-se, são irrelevantes. Isso a gente vai reduzindo a população mesmo também, então o dano vai ficando cada vez menor. A gente preserva os indígenas lá como os nossos bichos numa cela a céu aberto, onde a gente vai poder ver, olha só a diversidade de toda a fauna brasileira, inclusive esses bípedes aí, e tá tudo bem. É isso que essa loucura tem, para ser bem grosseiro. Virou uma religião, inclusive tem gente da Igreja Católica flertando com esta porcaria. Tá? Isso é muito sério, porque além o que começa como uma estratégia ou uma leitura econômica ou de dominação física, ela agora já transcende isso e passa a trabalhar com formação de cultura, dominação mental, e inclusive sendo objeto de fé, dando um aspecto transcendente à vida material e à preservação material, a postura em preservar. É muito sério isso. Tá? E a gente tem que abrir muito mais esse debate, por isso que essa CPI aí das ONGs, ela não está tendo o devido foco de imprensa, de militância, dos críticos, de todo mundo. Ela está sendo canibalizada pela CPI do 8/1, mas ela é uma CPI ainda mais importante. Os problemas, ou o que a gente vai descobrir ali em 8/1, na CPI do 8/1, eles são sanáveis historicamente. Esse das ONGs podem não ser. Eu queria fazer um complemento aqui, Anselmo, rápido, claro, fica à vontade, ao que o Paulo mencionou. Se todos que estão nos escutando agora derem uma olhada no que é o Equador, porque o Equador teve que reconhecer. Vamos lembrar o seguinte: as ideias comunistas têm sido propagadas na América Latina há muito tempo, em todos os países, em diferentes graus, em diferentes intensidades, com diferentes vertentes de sucesso. O Equador é um país que hoje não está na mão do Foro de São Paulo, no entanto, estruturalmente, eles deterioraram muito além do que o Brasil deteriorou ainda. E lembrando, o Lula falou de fazer um parlamento indígena, ou ali de nações indígenas e tal. O Equador é isso. O Equador são várias nações indígenas reconhecidas, várias línguas indígenas reconhecidas dentro do mesmo território. Aí você fala assim, qual é o propósito disso? O propósito é que está totalmente dividido, não tem essa unidade nacional, socialmente falando, politicamente não há um controle de todo o território nacional, economicamente você não consegue comandar o seu território, os seus recursos, a sua moeda em função disso, a sua população, cidadania, tudo isso vale menos, porque agora você está fragmentado em naçõezinhas, né, quase que tribais, com sua mesma língua, alguns até arriscam a moeda própria, e que obviamente não deve ser nem cunhada, mas enfim, essa dinâmica de destruição de um país, de você fragmentar a unidade nacional, tem um efeito. Isso é um viés antiquíssimo. Isso faz parte lá atrás da ideia de teoria da dependência, que foi criado até com a própria ONU. O que essa teoria falava? Ela dizia o seguinte: para o crescimento da Europa e dos Estados Unidos, que são inimigos da União Soviética, para o crescimento da Europa e dos Estados Unidos ser estancado, nós temos que fomentar revoluções nacionalistas
de onde a Europa e os Estados Unidos tiram os seus recursos materiais, os seus minérios, o seu alimento, etc. Então, isso significa o terceiro mundo, que existia em abundância naquela época. O Brasil era incluso no terceiro mundo. Então, o nacionalismo brasileiro vem de uma estratégia de bloquear a ascensão do capitalismo europeu e norte-americano, com essas teorias de dependência. E isso significava, quanto mais você criava esses enclaves nacionalistas fechados, menos acesso você tinha a esses bens, então o crescimento do capitalismo ia estar limitado, e a força do capitalismo ocidental estaria limitada, e a União Soviética, por consequência, estaria forte. Essa que era a ideia naquele momento. Mas, como nós vimos ao longo do século XX, isso não logrou sucesso, o nacionalismo protecionista, esse falhou, né? O capitalismo venceu, a livre iniciativa venceu, a globalização de mercadorias venceu, das economias também. E o que acontece agora? Acontece que ainda essas ideias são permeadas exatamente para gerar o mesmo efeito interno. Ou seja, você tira poder dos governos toda vez que você fragmenta internamente o comando do território. E isso também não é novidade. Em 2016, teve a tentativa de aprovação da lei de imigração, exatamente isso. O preâmbulo da lei de imigração, que foi patrocinada lá pelo Aloysio Nunes, se eu não me engano, do PSDB, era exatamente esse. Então, assim, o conceito de Estado-nação está ultrapassado. Nós temos que pensar no Brasil como região. Então, veja o que isso acarreta. Acarreta um esfacelamento do que é a unidade nacional, do que é, de fato, minério brasileiro, produção brasileira, sociedade brasileira, e todo esse contexto de você poder dar escala ao capitalismo, que é daí que você tira todos os benefícios de você ter bens de consumo e serviços em multiplicidade e em custo baixo. Então, isso faz parte do modelo anticapitalista, você fragmentar em nações e criar todos esses enclaves e entraves para que não haja desenvolvimento. Enfim, só queria fazer esse comentário aqui, porque essas ideias ficam sendo regurgitadas e a gente nunca imagina o porquê e de onde vem. Então, vem dessa origem aí de anti-livre iniciativa, anti-humanidade funcionando de maneira orgânica, de forma natural, vem da criação sempre da utopia. Só queria pontuar isso. Obrigado. Um superchat para você, Consta, perguntando se o Tarcísio está doreando. E aí, Consta? Infelizmente, sim. Obrigado, Consta. Mandaram aqui para mim. Luiz Felipe, presidente. Aí. Dom Luiz Felipe, passo. Já vão colocar ele no alvo do TSE. Calma, gente. Calma. É mais fácil imperador logo de uma vez. Levar fechado. Isso aí. Não escutei essa de qualquer... Não, eu falei melhor imperador logo de uma vez. Resgata logo a monarquia, que é mais seguro. É mais seguro. Bom, olha, deixa eu comentar naquilo que você levantou do Tarcísio, que eu tenho uma opinião bem pragmática com relação a isso. Eu acho o seguinte, quanto mais cedo a direita desapegar do Tarcísio, mais rápido a gente vai avançar. Porque, como você mencionou, Constantino, nós temos outras lideranças, temos outras pessoas qualificadas. E seria ótimo para o Brasil se o Tarcísio se tornar o candidato da esquerda, o candidato da esquerda moderada, da centro-esquerda, mas que deixasse de querer apoio da direita. E a direita formar novas lideranças e para aí fazer paridade de discurso, paridade de propostas e debater de fato um país. Imagina só a esquerda sendo representada por Tarcísio e a direita surgir com uma liderança nova, com paridade de qualificação que o Tarcísio tem. Pô, seria ótimo para o Brasil. O ruim é que a direita quer enquadrar o Tarcísio, que me parece... Aqui, estou sendo honesto aqui na minha avaliação, não acho que ele é má pessoa, e acho também que ele é qualificado, ele tem demonstrado bom serviço, não podemos desqualificar o serviço dele. Agora, que ele é da direita, que ele é o candidato da direita, isso acho que está pacificado na opinião pública, né? Já estão dizendo que não é.
Então, quanto mais a gente o partido tenta enquadrar ele como sendo, não, esse é o nosso candidato da direita, não, ele é o cara da direita, e ele se vender como sendo a nova cara da direita, isso vai gerar uma série de traumas na opinião pública. Não acho que é positivo. Eu não vejo ganho político disso. Eu vejo só desgaste político e possível enterro da direita, que poderia ser a direita, né? Exatamente por estar abraçando uma pessoa que, de perfil, até imagine que se fizesse uma enquete com ele, pessoalmente, para ele responder uma série de perguntas que o qualificaria como conservador ou liberal, a gente veria que ele não é nenhuma das coisas. Sem demérito nenhum aqui para o Tarcísio, tá? Eu só estou dizendo que ele é muito trauma para a direita querer enquadrar ele como sendo da direita. Então, quanto mais desapego a direita exercer agora, melhor para todo mundo, incluso o partido. Eu acho que vai ficar muito difícil tentar defender as decisões que o Tarcísio já tomou, que são contra os valores e a agenda da direita. Isso certamente no futuro, e futuro bem próximo, ele vai continuar tomando essas decisões, que são da linhagem dele, da estirpe dele, e que não são da direita, vai ser mais para o lado social-democrata, socialista, talvez até atenda a questão do livre mercado em alguns aspectos, mas a gente sabe que vai ter decisões da cultura, na educação, que vai ofender vários segmentos da direita, vai ficar difícil de defender ele. Enfim, essa é a minha opinião no momento. Amanhã, não sei, teria que ter muita mudança aí, no que foi apresentado do Tarcísio até agora, para eu mudar de opinião. Até agora, minha opinião é essa. Quanto mais desapego a direita tiver agora, melhor para a própria direita. Obrigado, Dom Luiz Felipe.